Olá pessoal, essa é a nossa aula de monitorização invasiva e não invasiva. Nós já havíamos visto a questão da monitorização não invasiva, hoje vamos falar, foco desta aula é a monitorização invasiva nesta aula. Nós temos como meio de fazer as medições que são necessárias os monitores multiparâmetro, tá? Que eles vão fazer todas as medições que são necessárias. Alguns fazem mais medições, outros fazem menos medições, mas de qualquer forma vocês vão encontrar esta configuração de monitor. Por mais que mude marca, mude a tecnologia, vocês vão encontrar esse tipo de monitor, essa configuração em que vocês vão encontrar os cabos de eletrocardiograma, o oxímetro, as mangueiras para o enchimento do manguito de verificação de pressão, tá? E junto com isso aqui, esse cabo de eletrocardiograma, em geral, os monitores mais novos, mais completos, eles vêm com um cabo com 5 vias para monitorização do eletrocardiograma, certo? A gente vai ver que existe alguns cabos com 3 vias. A medição é melhor com cabo de 5 vias, a leitura fica melhor com cabo de 5 vias. Aí estão os cabos de 5 vias, né? Como que eu vou saber onde colocar cada conector desse? Vem a marcação, marcado no próprio cabo, né? Escrito onde você deverá conectar cada conector desse daqui. A disposição dos eletrodos no peito do paciente deve ficar como está na foto, tá? O posicionamento deve ficar como está na foto, com os eletrodos sendo colocados dispostos dessa forma, e um cuidado que deve ser tomado é não colocar sobre pelos, região de muito pelo, para que isso o eletrodo consiga fazer a leitura correta dos eletrodos, né? A leitura correta do ECG, melhor dizendo, né? Então, eles devem ficar dispostos dessa forma e os cabos vão se conectar, tá? Conforme as cores que estão dispostas no cabo e estão dispostas aqui no peito do paciente, tá? Pode ocorrer que mude eventualmente as cores, mas de qualquer forma estará descrito no seu dispositivo, tá? Como deverá ser disposto no peito do paciente. Os cabos com 3 vias também é a mesma coisa, tá? Esses cabos têm apenas 3 vias, tá? Para a leitura do eletrocardiograma, tá? E serão dispostos desta forma, né? Vermelho, verde, preto. Eventualmente, se mudar a cor, também haverá o guia do próprio dispositivo para que seja feita a leitura para a disposição dos eletrodos no peito do paciente. Como eu estava explicando, olha ali, ó, a disposição, né? Vem escrito no eletrodo qual é o cabo que vai ficar à direita, o cabo que vai ficar à esquerda, né? Que vai ficar na parte de cima, os cabos que vão ficar à direita e à esquerda na parte inferior, né? E o cabo que vai fazer a leitura das derivações vetoriais.
A gente tem o oxímetro, também, que vai estar conectado, né? Ele faz parte do monitor multiparâmetro, porém, você pode encontrar esse monitor, né, esse oxímetro, né, portátil. Hoje você tem oxímetros bem portáteis, né, oxímetro de dedo que você carrega no bolso, né, e você tem a leitura da oximetria, né, que a gente vê aqui aumentado, né, é a medida em porcentagem, como a gente já viu, e ela vai até 90%, até 100%. Né? E também a medida dos batimentos cardíacos, do pulso. Tá? Do pulso. Lembre-se que frequência cardíaca é diferente de frequência de pulso, como nós já vimos. Idealmente as duas deverão dar o mesmo valor, mas eventualmente por alguma patologia a sua frequência de pulso, sua frequência cardíaca pode dar diferente da sua frequência de pulso. Alguns cuidados que devem ser tomados com esses dispositivos, né? Com relação aos eletrodos, como nós já vimos, a primeira coisa é retirar os pelos do local que estarão instalados esses eletrodos para que a leitura fique adequada. Tá? E um cuidado que a gente deve ter, como a gente já comentou sobre isso, é se esse paciente for ficar em posição prona. Né? Esses eletrodos ficaram comprimidos no tórax do paciente. Tá? É possível se dispor esses eletrodos de outras maneiras. Existe a possibilidade de, eventualmente, colocar na parte posterior, né? Fazer a medição pelas costas do paciente. Não é o mais ideal, mas nessa situação seria bastante indicado para que esse paciente não fique com as lesões da compressão dos eletrodos no peito. Com relação ao aparelho de pressão arterial, essa monitorização ela acontece de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 30 em 30 minutos. Então, por várias vezes durante a hora, durante um período de 1 hora, essa pressão será verificada e esse braço será comprimido, assim como as artérias, as veias e o nervo, que ficará sendo comprimido várias vezes durante o dia que esse paciente, o período que esse paciente ficará monitorizado. Então, é bastante adequado que, dependendo da frequência com que esse aparelho estiver sendo utilizado, haja a mudança de posição deste dispositivo. Tá? Ele pode ser rodiziado nos 2 braços, né? E pode ser colocado também nos membros inferiores, tá? Para que haja um alívio de pressão nesses membros. Tá? Então, é importante observar isso também. Tá? Evitar que o paciente fique numa mudança de decúbito, né? Ele fique sobre o aparelho, comprimindo o aparelho, porque a leitura pode não ser adequada. Então, esses aparelhos devem ficar livres para leitura. Tá? Então, se ele virar para o lado direito, esse aparelho, sendo possível, no braço esquerdo ou no membro inferior, eventualmente. Com relação ao oxímetro, a mesma coisa. Evite deixar o período todo no mesmo dedo. Né? Vá rodiziando os dedos para que se facilite a perfusão, se diminua a compressão naquele dedo. Então, a cada leitura que você fizer, né, numa UTI, você, no mínimo, a cada 2 horas, você vai verificar os sinais vitais desse paciente, é um momento de você também trocar esses dispositivos de lugar, fazer um rodízio de local para que não haja compressão.
e nem lesões associadas à utilização desses dispositivos. Isso é o que você vai ver, esse é o monitor, é o que você vai enxergar, né, no seu aparelho, e a gente vai ver agora o que nós estamos vendo aí nesse aparelho. Ali em cima, em verde, nós vemos a frequência cardíaca, não esquecendo que ela vai variar de 60 a 100, e a gente pode regular isso com os alarmes, né? Eu posso regular, por exemplo, eu posso permitir que essa frequência vá, por exemplo, até 120 sem esse alarme apitar. E ela pode descer até 55 de frequência sem esse alarme apitar. Tá? Todos os parâmetros a gente pode regular assim. Tá? Quem vai decidir esses parâmetros? Médico, enfermeiro estarão ali, decidirão esses parâmetros, porque, por exemplo, a frequência cardíaca de uma criança, de um recém-nascido, facilmente chega a 120. Então, esses parâmetros terão que ser elevados, ou esse alarme vai ficar apitando constantemente. Tá? Se eu deixar, por exemplo, em 100 batimentos, regular para adulto, esse alarme vai ficar constantemente apitando, né? Que vai incomodar bastante o trabalho sem necessidade nenhuma. Tá? Lembrando que alarmes, sempre que tocam, nós devemos verificar o que está ocorrendo com o paciente ou com o dispositivo, que algumas vezes o problema é no dispositivo e não com o paciente. Então, ali em verde, nós vemos a frequência cardíaca. A frequência cardíaca está associada ao eletrocardiograma. Tá? Então, sempre que fizerem a leitura da frequência cardíaca, né, essa associação é com o eletrocardiograma. Tá? Sempre que a gente for anotar, fazer a nossa anotação nos nossos prontuários, nós vamos olhar a frequência, porque junto com a frequência cardíaca, nós temos a frequência de pulso, que aqui ela está igual, mas eventualmente pode estar diferente por conta de algum problema cardíaco, eventualmente. Então, dê sempre preferência para você anotar a frequência cardíaca, tá? E a frequência de pulso, essa frequência de pulso, ela está associada à leitura do oxímetro. Tá? Essa leitura de pulso, ela é feita pelo oxímetro de pulso, que é a próxima medida. Olha lá, ó. Aqui está a leitura do oxímetro, vai estar assim, ó, SP de O2. Se você olhar ali no cantinho, você vê SP de O2. Tá? Essa é a onda formada pela leitura do pulso, né? E isso aqui é a leitura da saturação de oxigênio. Idealmente, acima de 94, tá? Lembrando que a leitura vai até 100%, tá? Acima de 94, nosso paciente está bom, está com oxigenação boa. Lembrando que isso aqui é uma leitura de perfusão periférica. Se eu quiser saber qual a real saturação desse paciente, vai ser solicitado a gasometria desse paciente. Frequência respiratória. Tá? Também o aparelho faz a leitura da frequência respiratória, porém, é importante, se esse paciente estiver ligado a um ventilador mecânico, esta é uma leitura que nós vamos pegar no ventilador mecânico, se ele estiver entubado. Se ele estiver em ventilação espontânea, é mais seguro você verificar, tá, da maneira tradicional. Tá? Essa não é uma leitura absolutamente precisa da respiração. É uma respiração mais aproximada. Tá? Se ele estiver com ventilação mecânica, optem por fazer essa leitura na ventilação mecânica, no aparelho de ventilação mecânica, que ela vai dar a quantidade de respirações mais exata do que no aparelho, no monitor multiparâmetro. Existe também,
Da mesma maneira que fazemos a leitura do O2, é feita a leitura do CO2, e a leitura chama-se capnografia. Tá? Não são todos os aparelhos que tem, mas eventualmente uma UTI, no centro cirúrgico, você vai encontrar o capnógrafo, tá? Que vai ficar conectado no tubo do paciente. Essa leitura só é feita com o paciente entubado, tá? Com o paciente entubado. Tá? E a leitura do CO2 que é exalado pelo paciente. Existe a leitura da pressão arterial também, tá? E o código ali, né, o símbolo que estará no monitor é esse aqui, ó, NIBP, tá? Esse aqui, tá? Que é a leitura da pressão arterial. Tá? Existe também a pressão arterial média. Tá? Pressão arterial média. Tá? Pressão arterial média é o valor médio. Eu coloquei aqui, ó, na verdade, esse aqui seria a nossa pressão. Mas eu peguei aqui só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. A pressão arterial média, ela vai ser dada em um único valor. Nós vamos ver mais adiante como que é feita a leitura disso. Né? Mas será um valor único. Tá? Então, você terá a pressão tradicional, tá? Pressão tradicional, e a pressão arterial média, que poderá estar no seu monitor também. Existe a temperatura, que estará no seu monitor. Tá? Ela pode ser feita da maneira tradicional, mas com a medição no monitor, existe um outro cabo que estará ligado no monitor e na região axilar do seu paciente, tá? Para se fazer a leitura da temperatura. O traçado do eletrocardiograma, tá? Lembrando que o eletrocardiograma estará associado aqui à frequência cardíaca, tá? A onda de pulso da saturação, tá? Está ligado aqui à saturação, a onda de respiração, tá? A onda da capnografia, essa onda quadrada aqui, né? A onda do catéter Swan-Ganz, tá? E são essas as leituras que você vai ver no seu monitor. Tá? O catéter Swan-Ganz nós vamos já ver adiante. E agora nós passamos para a leitura, né, das medidas invasivas. Tá? Das medidas invasivas. A primeira é a pressão arterial média, tá? Que ela é indicada em pacientes com níveis de pressão instáveis. Tá? Pacientes que também farão uso de drogas vasoativas, paciente com suporte ventilatório, paciente em cirurgia de grande porte, né? Paciente em estado de choque. Tá? O valor de referência dela aqui é de 70 a 100. Isso nós temos que ficar ligado, porque é algo que nós mexemos todo santo dia dos pacientes graves de UTI. Tá? Como que ela é feita? Catéter de acesso periférico, né? Um abocate inserido, tá? Preferencialmente na artéria radial. Quem fará isso será o enfermeiro ou o médico. Tá? Mas poderá ser feita em outras artérias também, na artéria femoral, na artéria pediosa, tá? Na braquial poderá ser feita também. Tá? E ligado a esse catéter, tá? Existe um transdutor que vai transformar essa pressão de sangue que sai aqui, né? Que vai estar saindo pelo catéter, né? Em valores numéricos, tá? Lá no seu monitor. Tá? Junto com isso, existe uma solução salina, tá? Com uma pequena fração de heparina, estará aqui dentro, tá? Que vai ser infundida nessa linha também, para evitar que se coagule o sangue, tá? E para se lavar o sistema também. Tá? Então, existe uma linha com solução salina, tá? Ligada nesse sistema, nesse catéter. Tá?
É possível, por esse catéter também, se fazer a coleta de sangue para exames. Então, o indivíduo com esse tipo de punção, né, não é necessário, por exemplo, puncionar em outros locais, a não ser que for um exame muito específico, né, que seja necessário isso, por exemplo, uma hemocultura, né, nós não coletaremos daqui, né, mas um sódio, potássio, ureia, creatinina, gasometria arterial, porque isso aqui está na artéria, né, pode ser coletado daqui, e aí vocês, enquanto técnicos, podem coletar daqui. Tá? Este valor de referência, ele aparecerá no monitor, né? No monitor, né? Para a leitura, dos nossos parâmetros, certo? Essa é a pressão arterial média. Tá? Existe um cálculo que nós fazemos para chegar à pressão arterial média. Não há necessidade de fazer esse cálculo, porque o próprio aparelho já vai me dar esse valor. Mas para que nós entendamos, né, como que se chega à pressão arterial média se a gente não tiver, por exemplo, o aparelho. Né? Então, a pressão arterial média é igual à pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. Então, ó, se eu pegar como exemplo aqui uma pressão de 12 por 8, né, vamos colocar dentro dessa formulazinha e a gente vai ter uma pressão arterial média de 93. Se a gente pegar o valor de referência, está dentro, está tudo certo. A gente tem a pressão venosa central também, né, que é outra monitorização hemodinâmica invasiva. Tá? E ela é a avaliação da função ventricular do lado direito. Tá? Ela vê a pressão de retorno do sangue do lado direito do coração. Tá? Para que ocorra aí, e vai verificar também a alteração de volume de líquido circulante nesse paciente. Tá? O valor de referência é entre 0 e 8. Tá? Essa leitura, para que haja essa leitura, o paciente precisa estar com um intracate. Tá? Um intracate, tá? Que a leitura é feita no intracate. Tá? Também existe a infusão de solução salina, igual acontece na PAM. Tá? Nós vamos trabalhar isso lá no laboratório, a prática disso no laboratório. Tá? Para que haja medição disso daqui, o paciente precisa estar em decúbito dorsal horizontal, tá? Onde nós vamos colocar uma régua medidora em um suporte de soro, tá? E uma segunda régua que nós vamos colocar, né, na linha axilar do nosso paciente e vamos colocar ela na transversal, né, e vamos ver em que ponto, até que ponto a solução salina vai subir na nossa coluna de medição. Tá? Então, zeramos com a nossa régua, né, achamos o ponto zero, né, e liberamos o soro. E a partir dali, né, vamos ver até onde essa pressão, né, do ventrículo vai empurrar a coluna de água na nossa régua medidora. Se esses valores ficarem dentro disso, está tudo certo, nosso paciente está com hemodinâmica estável. Tá? Fora isso, se diminui, nosso paciente pode estar com volume de líquido diminuído, isso pode indicar hemorragia, pode indicar estado de choque, pode indicar desidratação, né? E se ele tiver com um excesso de volume, esse valor é muito alto, né? Esse paciente pode estar com excesso de volume de líquido, por exemplo, uma nasarca, esse paciente pode estar, o paciente é demasiado, né, necessitando retirar volume desse paciente. Tá? E essa medição somos nós que fazemos, nós só não instalamos o catéter, que isso é um procedimento médico, a instalação do catéter venoso central. O restante fica conosco. A outra medição é o catéter da artéria pulmonar, ou catéter conhecido como Swan-Ganz. Ele
vai fazer uma medição um pouco parecida com o catéter, com a pressão venosa central, só que agora este catéter ele será inserido e a ponta dele, em vez de ficar dentro do átrio direito, como acontece na PVC, na pressão venosa central, a ponta desse catéter ela fica na entrada do átrio direito. Agora, esse catéter de Swan-Ganz, ele será inserido e ele deverá passar por dentro do átrio direito, ventrículo direito, e ele vai subir pela artéria pulmonar. A ponta dele vai ficar dentro da artéria pulmonar. Porque o objetivo primário aqui desse catéter é verificar as características hemodinâmicas desta região. E a medição é feita com oclusão e sem oclusão. Esse catéter, se a gente olhar ali na ponta, ele tem um balão. Então, será feito medições com oclusão e sem a oclusão. Esse também, a medida com oclusão, esse procedimento da medição e da verificação não será o técnico que irá fazer, porque se ocorrer uma insuflação exagerada deste balão, pode acontecer o rompimento, uma lesão arterial, o que é muito grave. Então, esse é um procedimento médico aqui para se fazer a leitura disso também, a insuflação disso. A gente pode manipular, curativo, sem problema nenhum. Até coleta de exames, a gente pode passar medicação por aqui sem problema nenhum, mas a oclusão disso, essa via onde tem o balão, isso aqui não é nosso. A gente tem os valores aí de referência também de 7 a 18. A gente também tem a pressão intraabdominal, que nós fazemos a medição e pode estar lá no seu monitor também. Essa medição é feita semelhante ao que ocorre na PVC, que existe a necessidade da infusão salina também, e essa medição é feita através da sonda vesical de Demora. Esse sistema é conectado na sonda vesical de Demora, porque conforme ocorre um aumento da pressão intraabdominal, ocorre a compressão da bexiga, e a leitura será feita também por um transdutor semelhante ao da PAM, que vai transformar isso em informação no seu monitor. Qual que é a função aqui? É verificar qual a pressão intraabdominal do paciente. Na situação de trauma, por exemplo, situação que o indivíduo fez uma cirurgia abdominal, então vai ser verificado a pressão intraabdominal para se ver a necessidade ou monitorar a necessidade de uma intervenção cirúrgica nesse paciente. Porque uma pressão intraabdominal alta, isso pode evoluir para uma necrose dos órgãos intestinais, principalmente intestinos, e esse indivíduo precisar perder parte desse intestino. Então, nessas situações em que o indivíduo faz um procedimento intraabdominal, pode haver a necessidade da avaliação da pressão intraabdominal. Nós temos também a medição da pressão intracraniana, ela não é uma medida hemodinâmica. Todas essas que nós vimos até aqui, PVC, PAM, e a PIA, a pressão intraabdominal, elas são medidas, e o catéter de Swan-Ganz são medidas hemodinâmicas.
estamos olhando para a questão hemodinâmica. Mas eu inseri esse catéter aqui para que a gente também o observe, porque ele também pode estar ligado no seu monitor, tá? Que é a pressão intracraniana, que vai medir semelhante ao que ocorre na pressão intraabdominal, só que agora aqui a pressão intracraniana. Tá? O catéter inserido cirurgicamente no cérebro do paciente, dentro do cérebro do paciente, e ele vai perceber o aumento da pressão no trauma, no AVC hemorrágico, tá? Numa cirurgia neurológica. Tá? Esse catéter percebe o aumento da pressão e vai me dar uma leitura no monitor, como a gente viu aqui destacado em vermelho. Ele pode estar em um monitor específico para pressão intracraniana ou ligado no seu monitor. Também poderá estar ligado no seu monitor. Vai depender da tecnologia do seu monitor. Tá? Mas ele pode estar dessas duas maneiras, se apresentar dessas duas maneiras. O valor de referência é entre 10 e 20. Tá? Entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Tá? Isso, lembrando, não é uma medida hemodinâmica. É a medida da pressão intracraniana. Tá? Mas trouxemos aqui para a gente aprender e ver isso aqui também, porque ele pode estar no seu monitor. Existe também uma outra medição, que também não é uma medida hemodinâmica, tá? Mas vocês podem encontrar esse tipo de monitorização, que é a monitorização do nível de consciência. Tá? Existe a designação dela de BIS. Tá? Esse dispositivo, ele verifica qual o nível de consciência do seu paciente. Ele avalia ele faz um eletroencefalograma, né, e verifica o estado de alerta ou de sedação. Isso aqui vai ser utilizado em pacientes que vão estar sob sedação. Tá? Esse paciente pode estar na UTI, pode estar num centro cirúrgico, submetido à anestesia geral, tá? E é um excelente monitor, uma excelente ferramenta de monitorização do nível de consciência do nosso paciente. Tá? Também não é uma monitorização hemodinâmica, tá? É uma monitorização do nível de consciência que vocês eventualmente podem encontrar. Vocês podem encontrar isso em um monitor separado, é o mais comum, tá? É o mais comum vocês encontrar essas medições em um monitor separado do seu monitor principal. E finalizando nossa aula, algo que vocês devem estar sempre atentos é que a tecnologia que nós temos hoje, ela é fundamental no cuidado, principalmente dos pacientes críticos. Tá? Mas nós não devemos esquecer que no final daquele cabo, da ponta daquele monitor, existe um paciente. Tá? Então, nós não avaliamos monitores, nós avaliamos pacientes. Tá? Nós avaliamos pacientes. Tá? Qualquer problema, apitou alarme, tá? Eu vejo o alarme e vejo o paciente. Muitas vezes o problema pode estar no monitor, quando esse alarme dispara. Tá? Mas eu avalio também o paciente. Tá? Porque muitas vezes o monitor não consegue, por exemplo, um oxímetro não consegue fazer uma leitura adequada se esse paciente estiver com a mão fria. A leitura não será adequada. O eletrocardiograma não fará uma leitura adequada se este paciente estiver com pelos no peito. Tá? O aparelho de pressão não fará uma leitura adequada se esse paciente estiver sobre o aparelho de pressão, tá? Com o peso todo sobre o aparelho de pressão. Tá? Os monitores, os nossos dispositivos de monitorização, eles funcionam bem, desde que bem conectados, tá?
desde que bem conectados, tá? Desde que bem assistidos. Mas, ao final e ao cabo, nós monitorizamos o paciente. Tá? Alterações de frequência, fiquei na dúvida, checo manualmente. Nada melhor do que checar manualmente. Tá? Por exemplo, existem ritmos que podem, uma atividade elétrica sem pulso, um monitor, inicialmente, ele vai me dar uma leitura muito parecida com o normal, eventualmente. Tá? Mas esse paciente não terá pulso. Tá? Por isso que a verificação do pulso, a verificação da respiração, ela deve ser feita, se necessário, manualmente. Tá? Não se esqueçam, equipamentos falham. Equipamentos falham. Tá? Então, não se esqueçam. Tá? Precisamos conhecer o monitor, mas precisamos, não podemos esquecer que ao final nós estamos monitorizando um ser humano que estará na ponta daquele aparelho.